idólatras, que eram maus aos olhos do Senhor. Reis perversos. Por quê? Porque eles tinham que impedir o povo de ir a Jerusalém adorar a Deus, como era a ordem de Deus. Então acabaram construindo o seu próprio templo. Levaram o povo à idolatria. E além disso, ainda foram invadidos pela Assíria e acabaram se misturando com outros povos, que eram escravos da Síria, acabaram se tornando uma nação mista. Não havia mais uma pureza racial, né? Não eram apenas judeus mais. Casaram-se com mulheres estranhas, desobedecendo a palavra de Deus, já que não havia ensino legítimo. Os sacerdotes não eram sacerdotes legítimos, não era um sacerdócio dado por Deus, mas dado por homens, escolhido por homens. Então o povo foi se corrompendo. E aí acabou uma mistura de gente que não entendia a palavra de Deus, não seguiam, não obedeciam a palavra de Deus e não obedeciam às ordens que Deus tinha dado para todo Israel. Assim também a gente vê hoje a igreja, né? Uma igreja onde as pessoas não têm o ensino legítimo da palavra de Deus, se corrompem. Está acontecendo muito isso. A escola bíblica dominical no Brasil todo está uma tragédia, está uma coisa triste. Não se acha mais uma escola bíblica dominical com mais de 50% do povo. Muitas estão aí na casa de 30%. É um caos. Nunca a igreja foi tão fraca espiritualmente. Nunca a igreja foi tão ignorante a respeito da palavra de Deus como hoje. Nunca houve uma igreja onde a palavra de Deus não é legitimamente ensinada como hoje. Nunca houve um povo que leu tão pouco a Bíblia como hoje. Apesar de ter a venda recorde de Bíblias, né? O livro mais lido, mas apenas comprado para a pessoa ler alguma coisinha de vez em quando, muitas vezes só na igreja. As pessoas abandonaram a leitura da palavra de Deus. Não são ensinadas a fazerem isso. Os líderes de departamentos que eram para ler pelo menos um capítulo da Bíblia a cada reunião que tivesse, as casas onde deveria estar sendo lida a Bíblia toda vez que houvesse uma refeição, nada disso está sendo feito. Na igreja, as próprias pregações já nem usam mais a palavra de Deus. São aí apenas palavras de autoajuda. Não há uma meditação na palavra de Deus. A própria escola bíblica dominical está no caos, onde professores nunca leram a Bíblia toda nenhuma vez. Professores que não têm qualidade espiritual, muitas vezes nem batizados no Espírito Santo são. Mais de 90% dos professores não passam nem uma hora por dia orando. Então a situação é de calamidade, uma situação difícil. E que tem que haver uma solução, e a solução é Deus. É uma volta ao jejum, à oração, ao estudo da palavra de Deus. Tópico 3, o Reino do Sul. Segundo o guia do leitor da Bíblia, este reino foi regido por 19 reis que pertenciam à família de Davi. Judá também enfrentou muitas crises e teve que lutar com os mesmos inimigos do Reino do Norte. Ambos os reinos sofreram crises ameaçadoras e graves. Então, no Reino do Sul, 19 reis passaram por aí, descendentes do rei Davi. Lembrando que antes já tinha Saul, 40 anos, né? Davi, 40 anos, Salomão, 40 anos. E a partir então de o rei Davi foram 19 reis que governaram aí na parte sul, aí em Jerusalém. Então nós vamos ver que esses reis, alguns foram considerados bons, outros foram considerados maus, e a maioria absoluta começou bem e terminou mal. E devido a isso, eles foram também atacados, tanto pela Assíria como pela Babilônia, né? O reino do norte acabou sucumbindo diante da Assíria, depois diante da Babilônia também,
e o reino do sul acabou sucumbindo diante da Babilônia. Na parte 2 nós temos aí o rei Josafá. Tópico 1, quem era Josafá? Tópico 2, o cuidado de Josafá em instruir o povo. E tópico 3, a instrução e temor. Tópico 1 então, quem era Josafá? Primeiro livro de Reis, 22, 41 a 43. Ele foi o quarto rei de Judá. Com 35 anos de idade, foi corregente com seu pai Asa por 3 anos. Veja aí, 1 de Reis, 22, 41 a 50. Certamente, ele teve como referencial de governo a espiritualidade do seu pai. Seu governo foi próspero. As escrituras sagradas afirmam que Deus era com ele, pois andou nos primeiros caminhos de Davi, seu pai. Segundo de Crônicas 17, 3. Josafá desfez os altares aos deuses que foram erguidos nos montes. Infelizmente, o rei de Judá tomou o caminho da idolatria, seguindo o mau exemplo do rei Acabe e da rainha Jezabel. Vamos ver então nesse quadro aí as falhas de Josafá. Você veja aí, não removeu a idolatria dos lugares altos totalmente. Ele removeu, mas depois o povo voltou à idolatria nos lugares altos. Casou-se com uma israelita da família real e inicia então a aliança com Acabe do reino do norte, segundo de Crônicas 19, de 1 a 2. Veja aí um grande erro, a união entre luz e trevas. Casou seu filho Jeorão com Atalia, a filha de Acabe e Jezabel, segundo de Reis 8, 18. Tal ato abriu as portas para mais tarde entrar a adoração a Baal no reino de Judá. Olha, lutou junto com Acabe contra a Síria, fora da direção divina. 1 de Reis 22, de 1 a 4, ocasionando guerras e tragédias a Judá. E aí a morte de Acabe. Então ele fez uma aliança e entrou em acordo, numa luta sem consultar a Deus, junto com Acabe. E aí arranjou o inimigo, a Síria. Olha aí, faz nova aliança comercial com o reino do norte, agora com Acasias, filho de Acabe, segundo de Crônicas 20, 35 a 38. Construíram navios para ir à Espanha. Então aí Deus desmanchou esses navios, acabou com tudo. Mas ele fez essa aliança com o filho de Acabe, continuou então persistindo no seu erro de fazer aliança com o inimigo. Num conluio com o novo rei de Israel, Jorão, e de Edom, lutou contra a província revoltosa de Moabe, segundo de Reis 3, 6 a 27. Terceira aliança errada que ele fez. Então esses são os principais erros do rei Josafá. Agora nós vamos ver aí as principais virtudes, os principais acertos do rei Josafá. Primeiro, considerado um bom rei que andou nos caminhos de Davi, removeu a maioria da idolatria do reino do sul ali. Buscou restaurar a pura adoração. Suas reformas foram sob orientação profética, segundo de Reis 15, de 9 a 15. Procurou reforçar a segurança da nação com melhorias nas fortificações das cidades e aumento de guarnições nas fronteiras com Israel no início de seu reinado, segundo de Crônicas 17, 1 a 2. Recebe bênçãos divinas e estabelece um rigoroso programa de controle fiscal, alcançando uma prosperidade que não se via desde os tempos de Salomão. Sua administração era tão admirável que os filisteus e árabes voluntariamente se submeteram a ele, pagando tributos. Veja 2 de Crônicas 17, 10 e 11. Olha, ele conseguiu acumular uma reserva de alimentos e verba que gerou um exército de enormes proporções. Inaugurou atividades missionárias, ensino da Torá em Judá e algumas cidades de Israel, segundo de Crônicas 17, 7 a 9, 19 e 4. Responsável por drástica mudança no sistema judiciário de Judá, veja 2 de Crônicas 19, 5 a 11, estabelecendo juízes em cada cidade e criação de uma corte suprema para causas maiores do sistema. Em situação de perigo, procurou unir o povo e levá-los a buscar ao Senhor, com jejum, oração, louvor, adoração aí, e obediência, segundo de Crônicas 20, versículo 1. Então Josafá foi aí então o quarto rei, depois aí de Salomão, e vem aí então o Josafá.
Então, em sua maioria, né, vamos dizer assim, na maioria da sua vida, do seu governo, foi um bom rei. Você viu aí muitas qualidades. Mas acabou mal porque fez várias alianças, principalmente essas 3 alianças aí. Alianças feitas com trevas, com pessoas que pertenciam às trevas, com inimigos, na verdade, de Deus. Então veja aí o nome dele em hebraico, Yehoshaphat, e no grego aí, Yapar Josafá. Então o nome dele significa Javé julgou, filho do rei Asa, e ele próprio rei de Judá por 25 anos, um dos melhores, mais piedosos e prósperos reis de Judá. Então veja que ele governou pouco tempo. 3 anos ele governou junto com seu pai, Asa, e mais 22 anos governou sozinho. Então muito pouco, 25 anos, sendo que aí Saul governou 40, Davi governou 40, né? O Salomão governou 40 anos, e o pai de Josafá governou 41 anos, né? O rei Asa. Então esse rei Asa, ele também começou bem e terminou mal. Josafá seguiu os passos do seu pai, começou bem e terminou mal também. Tópico 2, o cuidado de Josafá em instruir o povo, segundo de Crônicas 17, de 1 a 19. No 3º ano de seu reinado, Josafá ordenou os levitas e sacerdotes que fossem às cidades de Judá e ensinassem o livro da lei do Senhor. De cidade em cidade, esses homens reuniam o povo nas praças, uma vez que não havia sinagogas nem templos fora de Jerusalém, e ali ensinavam as pessoas. Então, olha aí, os levitas e sacerdotes foram por toda parte. Josafá deu ordem para eles: ensinem o povo aí a palavra de Deus, ensinem ao povo, instrua esse povo, para que eles conheçam melhor a Deus. O que diz a Bíblia? O meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento, né? Oséias fala sobre isso. Mas aqui Josafá faz exatamente o contrário. Ele manda instruir o povo, que ele quer que o povo conheça a palavra de Deus, conheça Deus, o seu desejo para com eles. Então o povo é instruído. Isso é que causou esse grande avivamento aí, isso é que causou também esse livramento que Deus deu a Josafá e todo aquele povo de Judá, na hora da calamidade, porque eles estavam lendo, estudando a palavra de Deus. Olha aí. Então eles jejuaram, eles manifestaram então a palavra de Deus, oraram falando a palavra de Deus, fizeram uma oração. Era um povo então que já estava ensinado a meditar, estudar a palavra de Deus. Era um povo que estava acostumado à oração, usando a palavra de Deus nessa oração, e era um povo que jejuava. Quando a Bíblia diz assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, essa humilhação aí, as pessoas confundem isso aí. Essa humilhação aí quer dizer jejum. A demonstração de humilhação diante de Deus é o jejum. Então quando você jejua, você está se colocando numa posição de humilhação diante de Deus, de dependência de Deus, buscando o quê? Se esvaziar de tudo que possa interferir na sua ligação com Deus, na sua percepção de Deus, na sua comunhão com o Espírito Santo. Esse jejum é importantíssimo. Deveria ser praticado normalmente pela igreja. E lá diz o quê? Se esse povo se humilhar e orar. Olha aí, oração, muita oração. A igreja precisa orar muito, mas muito mais. Nossos líderes, a sua grande maioria, não oram nem 1 hora por dia. Imagine, nem 1 hora por dia. Era para orar no mínimo 3 horas por dia. No mínimo, 3 vezes ao dia, 1 hora de cada vez. 3 horas por dia. Não conseguem orar nem 1 hora por dia. Em talvez mais de 90% da nossa liderança. Então olha aí, o povo precisa jejuar, precisa orar, buscar a face do Senhor, se converter, se arrepender dos seus pecados. Precisa estudar a palavra de Deus, ter conhecimento de Deus. Então está faltando na própria igreja. Imagine com o povo. Falta até na liderança. Imagine com os crentes em geral. E a gente está vendo aí que tristeza. Os líderes das igrejas
Não convidam ninguém para dar uma palestra, para dar estudo bíblico, é só pregações de autoajuda, pregações de autoajuda.